Fala pessoal, tudo bom? Leandro aqui mais uma vez, trazendo para você um vídeo agora de onde investir em ações, olhando para 2025, mas principalmente agora para o mês de janeiro, e a gente vai fazer essa atualização mensal aqui para vocês, fazer esse acompanhamento por vídeo, acho que fica mais fácil de ter esse acompanhamento periódico e trazer aquelas informações básicas, né, que são pertinentes a todos os investidores aí de ações. Então, basicamente, vamos direto ao ponto. Onde investir em 2025? Pessoal, o ambiente ele está com alto nível de incerteza, com juros elevados, o governo nos 2 primeiros anos do seu mandato não teve ali um compromisso com o fiscal, com as contas públicas, então nos últimos 2 anos do governo a gente não precisa ter essa expectativa de que isso vai acontecer, haja vista que historicamente são anos mais populistas, né, por governo que já está pensando na sua reeleição, então a gente não precisa pensar que na parte fiscal, que é o nosso principal calcanhar de Aquiles, as coisas vão melhorar aí ao longo do tempo. A gente vai observar, sim, o comportamento da inflação, o comportamento da atividade econômica, principalmente vendas de varejo e a atividade industrial do nosso país, para a gente ir vendo como é que as coisas vão evoluindo, dados de desemprego, etc. Porém, a gente vai com viés já mais negativo por conta da postura que o governo tem tido com as contas públicas, tá? Diante disso, o que a gente precisa fazer com a nossa carteira de ações? Você que é investidor de ações. Cara, é hora de ter aquela carteira de tiozão, não adianta a gente querer comprar small caps agora, colocar ações de crescimento porque estão baratas. Nada tão barato que não possa ficar ainda mais barato no mercado. Então é a hora da gente ter o que na nossa carteira? Focar em ações com receita dolarizada, então a gente focar em exportadoras, empresas de commodities, que a nossa bolsa ela é bastante forte, né? A gente tem esse privilégio. Na nossa bolsa aqui, apesar dos pesares, ela é uma bolsa bastante dolarizada, a gente tem bastante empresas dolarizadas. Então a gente tem que usar essa ferramenta que a gente tem à nossa disposição para passar da melhor forma por esse momento. Então, a gente buscar empresas com receita dolarizada, exportadoras, seja de celulose, seja frigorífico, seja minério de ferro, seja petróleo, enfim, seja uma VEG da vida que exporta material industrial, né, manufaturado. Então, a gente tem que buscar esse tipo de ativo para priorizar dentro da nossa carteira. Você também ter uma exposição internacional na sua carteira de ações funciona muito bem como um hedge. Aí você pode usar tanto um IVVB, ou um ETF de Nasdaq, ou um ETF global ali que vai ter a cotação em dólar, além da cotação do ativo principal, do ativo objeto, você tem a exposição à variação cambial. Então também serve como um bom hedge da sua carteira. Outro bom hedge que a gente tem na carteira é entrar vendido em BOVA ali para equilibrar a sua carteira comprada, e aí é mais bacana você fazer isso pontualmente ali em momentos que ficam mais suscetíveis para venda, não carregar uma posição vendida ao longo de todo o ano, e aí é uma posição de hedge, de defesa um pouco mais tática, um pouco mais pontual, tá bom? Voltando aqui para a alocação, além das empresas de exportação, a gente deve também focar no quê? Empresas que se beneficiam de uma taxa de juros mais elevada e focar em empresas que se beneficiam ou que conseguem repassar a inflação para o seu consumidor final. E aí a gente está falando de basicamente empresas de utilities, né, empresas do setor de energia elétrica, empresas de transmissão principalmente ali, que é a nata do setor de energia elétrica, empresas de saneamento, empresas de telecomunicação. Não sei onde você mora, mas a minha conta aqui da TIM, da Vivo, todo ano ela sofre um reajuste. Então, assim, o pessoal lá eles repassam a inflação. Então, acaba sendo ações, empresas que, se a gente tiver uma alta inflacionária, uma disparada da inflação, como é esperado pelo mercado para esse ano de 2025, são empresas que elas vão conservar o seu patrimônio. Então, aquele conceito de que a bolsa vai dilapidar o patrimônio do investidor, basicamente o investidor que estiver na contramão, né? Se você tiver investido em small caps, empresas alavancadas, que o juro alto está jogando contra essa empresa, realmente você está ali numa situação complicada. É melhor você rever sua estratégia de investimentos e buscar empresas que estão
com as velas mais ajustadas para navegar nesse mar que a gente vai passar agora. Então, é importante você focar nisso. Então, empresas de energia elétrica também repassam a inflação para o consumidor final. Então, é isso que a gente tem que focar. E as empresas que, por sua vez, se beneficiam de taxas de juros mais elevadas, basicamente a gente tem os bancos e a gente também tem as seguradoras. E as seguradoras a gente merece uma atenção especial, porque é o seguinte, a seguradora ela tem ali um alto fluxo de caixa positivo, né? Todo mês ela está ali recebendo o pagamento dos prêmios dos seguros, né? Então o cara todo mês tem aquele fluxo de caixa maçante entrando dentro da conta da seguradora. E aí, quanto mais altos os juros, melhor o resultado financeiro dessa empresa, porque ela basicamente pega esses prêmios que ela recebeu e aplica lá em Tesouro Selic, né, em títulos indexados ao CDI. Então, isso, os juros mais elevados acaba contribuindo bastante para o resultado, para a melhora do resultado financeiro dessas empresas, e isso reflete ali nos lucros, na distribuição de dividendos e, consequentemente, no preço da ação também. Então, basicamente, a gente ter uma carteira com essa diversificação é bastante interessante. Eu vou trazer para vocês aqui a carteira recomendada da XP, a Top Dividendos, para a gente entrar e dar uma olhada nela. Não que a gente vá seguir todos os passos, embora seja uma carteira bastante bacana. No ano agora de 2024, a gente teve uma queda de 10% no Ibovespa, 10,38%. Essa carteira ela caiu menos de 2%. Então a gente vê que é uma carteira que ela é bem conservadora, é uma carteira bem resiliente, e a gente pode sim, a gente tem a função de ter ela automatizada. Então, Leandro, quero investir numa carteira de ações, mas não tenho tempo para ficar cuidando, não tenho tempo para ficar atualizando. Você pode aderir à carteira Top Dividendos da XP e automatizar ela. O que é essa automatização? Todo dia primeiro tem a revisão lá dos analistas. Todo primeiro dia útil do mês tem a revisão dos analistas. E essa revisão ela é bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Não é uma revisão com foco em girar a carteira, muito pelo contrário, eles estão muito mais preocupados em entregar valor ao longo do tempo para o investidor que adere a essa estratégia. E também a gente focar aqui nos ativos, né? Na classe dos ativos, que acho que é o maior insumo aqui de informação dessa carteira. E a gente também tem, além da Top Dividendos, a gente tem a nossa carteira exclusiva, que é uma carteira que segue essa linha que eu falei para vocês, que ela é mais enxuta, porém a lâmina, a casa de análise que a gente contrata para gerar a lâmina mensal para nós, ainda não nos entregou essa lâmina atualizada, pelos recessos ali de final de ano, os feriados no final do ano, eles ainda não nos entregaram, mas assim que eles nos entregar, eu coloco aqui um link na descrição também. Se você precisar, pode me chamar no privado ali, se você tiver interesse que eu mando essa carteira para vocês. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então na carteira Top Dividendos. Essa aqui é a composição da carteira nesse momento, né? Então, seguindo bem em linha com esse racional que eu trouxe para vocês. Vocês vejam que a gente tem Alupar, CEMIG, Copel, né? A gente tem três nomes aqui, então 25% da carteira no setor de energia elétrica. A gente tem aqui o Banco do Brasil e o Banco Itaú também dentro da carteira, então outros 25% da carteira são de exposição aos bancos. A gente tem aqui como instituição financeira a B3, e a B3 está entrando esse mês aqui, aumentando a posição esse mês, eles estão aqui justificando esse incremento de posição, eles acreditam que o valuation está descontado, eles também acreditam que a B3 elas estão fazendo um trabalho de diversificação de receitas, ou seja, eles não estão tão dependentes da negociação de bolsa do Brasil, embora esse seja o seu principal ativo, mas ela está aí tornando-se cada vez mais anticíclica e preparada para enfrentar cenários adversos. Essa é a leitura do time de research aqui, dos times de analista de ações da XP, que é o Fernando Ferreira e o Felipe Veiga ali, estrategistas são os analistas dessa carteira. A gente tem também Petrobras e Vale, então a gente duas empresas com viés de exportação, com receita dolarizada, que vem em conta daquilo que eu falei, que representa outros 25% da carteira, e aqui o pessoal também tem a TIM e a Vivo, empresas de telecomunicação, com 15% da carteira. Então, essa é a distribuição, bastante em linha com o que eu trouxe no início do vídeo de racional.
a gente tem empresas de energia elétrica que repassam a inflação e telecomunicação, que repassa a inflação para o consumidor. Aqui a gente não tem empresas de saneamento na carteira nesse momento. Eles estão ali posicionados em empresas com receita dolarizada, Petrobras e Vale, e eles também estão posicionados nos bancos e também em algumas instituição financeira. Eles não têm aqui, dentro daquilo que eu falei, exposição a seguradoras no momento, embora seja um setor que eu gosto bastante. Aí falando um pouco mais aqui sobre a carteira, pessoal, como eu disse, não é uma carteira que eles têm foco em fazer o giro, né, da carteira. E isso vocês podem dar uma olhada aqui na parte na data de entrada dos ativos. A Alupar, por exemplo, eles estão carregando desde maio de 2023. Você pega uma Copel ali, eles estão carregando desde fevereiro de 2021 a posição, né? Itaú de dezembro de 2022. Então, assim, a maioria das posições, elas são posições bastante antigas na carteira. Poucas posições entraram nos últimos meses. Você pegar aqui a posição que é mais recente, é a posição de B3, que entrou agora em dezembro de 2024, e também a posição de Vulcabras de setembro de 2024, tá? Embora aqui esse quadro aqui não esteja 100% atualizado, porque o Vulcabras a gente viu ali que saiu da carteira aqui com a remoção dela. Então eles precisam atualizar aqui esse quadro aqui, mas eu vou até dar um toque lá no time de research da XP. Mas fato é que as posições são bastante antigas e aqui tem o desempenho das ações desde que eles entraram, tá bom? Na carteira. E aqui a gente tem a performance da carteira comparativa com o Ibovespa, sendo o Ibovespa a linha cinza aqui a carteira performando a top dividendos. E ainda falando aqui de desempenho, a gente tem aqui o desempenho anual da carteira. Aqui, como eu disse, né, vou até dar um zoom aqui, em 2024 a carteira teve um desempenho negativo de 1,6% contra uma queda de 10% do Ibovespa. Então, é um alfa aqui bastante significativo que a carteira trouxe em relação ao Ibovespa, tá bom? Bom, esses são os principais pontos ali que eu queria trazer para quem é investidor de ações. Acho que a gente conseguiu explanar bastante os principais pontos. Se você seguir essa carteira, se você seguir esse racional de construção de carteira, você tende a se dar muito bem aí ao longo de 2025, porque é uma carteira realmente defensiva. Conforme as coisas forem se alterando, o cenário for se alterando, a gente vai fazendo a correção de rota, vai fazendo os ajustes, então é importante ter o acompanhamento periódico. Se você também tem uma carteira de ações bastante pulverizada, vale a pena a gente fazer um estudo, ver se faz sentido você ter essa carteira totalmente tão pulverizada, ou se faz sentido a gente dar uma enxugada nela, uma agrupada nos seus ativos. A gente contratou aqui uma plataforma, uma ferramenta bastante interessante que consegue nos dar essa visão. A gente consegue puxar ali, colocar a tua carteira, puxar o histórico dela, como que ela se comportou, e a gente consegue colocar ali, fazer uma simulação com outros ativos ou reduzindo o número de ativos ali da tua carteira, como que poderia ter sido essa tua performance ao longo do tempo e, de fato, agregar valor aí para você que é investidor, que nos acompanha o nosso trabalho, tá bom? Se você quiser uma avaliação dessa mais completa, me chama no WhatsApp, os links aqui dos relatórios vou deixar na descrição. Se você tiver alguma dificuldade para acessar esses relatórios, me chama no privado que eu estou 100% à sua disposição. E se você ainda não assistiu o vídeo referente ao resumo do mês de dezembro, vale ressaltar a importância de acompanhar aquele vídeo, e também vou deixar aqui os cards e os vídeos referentes a onde investir em renda fixa, onde investir em fundos imobiliários e onde investir em mercados internacionais, caso seja do seu interesse acompanhar essas outras classes de ativos também. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado aí pela parceria de sempre, obrigado mais uma vez pela confiança e seguimos juntos aí ao longo de 2025. Se precisar de alguma coisa, é só nos chamar, estamos 100% à sua disposição. Beleza? Forte abraço e até a próxima.